Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Paixão, sou analista de vendas sênior da WEG Automação, especialista em acionamentos de média tensão, inversor de frequência MVW 3000, MVW 01 e Soft Starter, SSW 7000. O objetivo hoje é a gente falar um pouco aqui de acionamento de cargas pesadas, tá? De forma geral, a WEG, como se vê na tela aí, ela tem soluções para todas as áreas do segmento de mineração, desde a extração até logística e embarque, tá? Mas por que escolhemos moagem e britagem? Porque são processos ali na cadeia primária da linha, né, de mineração, e que sem eles, praticamente tudo avante não faria sentido nenhum. São áreas, então, muito críticas, e vamos falar de um pouco, né, pelo pouco tempo que temos, de acionamentos para essas duas aplicações ali, que é basicamente britagem e moagem, tá ok? Bom, o que ocorre, pessoal, hoje no segmento industrial, com o aumento da demanda de equipamentos, de veículos, meio de transporte e tudo mais, a gente tem uma consequente aumento de necessidade na área de produção primária, né, na indústria de base. Então, cada vez mais aumenta a demanda por potências elevadas nos processos de mineração, operação ininterrupta, né, com máxima eficiência, e versatilidade. Versatilidade no sentido de, em algum momento, se necessário, ter que se mudar alguma característica, alguma adaptação do equipamento para ele se manter em funcionamento perante um imprevisto, uma falha, ele ser capaz de fazer isso. Falando então, aproveitando a última palavra ali, que é versatilidade, o que a gente vem apresentar aqui, né? E a ideia principal dessa apresentação, ela se resume basicamente entre esse e o próximo slide que eu vou passar. Soluções tanto do equipamento que faz o acionamento do motor, né, como da própria máquina. Então, hoje, com base em muitas consultas que recebemos, podemos dizer claramente que a tendência é o quê? A utilização de sistemas de acionamento que tem algum tipo de bypass, de redundância, para que, em caso de falha, você consiga bypassar o módulo que apresentou falha e a máquina seguir operando. Seja com perda de potência ou não, a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Tá? E do ponto de vista de maquinário, isso tem sido uma grande novidade para nós, é o uso de dupla motorização. Isso é algo que até algum tempo atrás era muito requerido em moinhos acima de 5 megawatts. Né? Por quê? Porque o moinho, basicamente, o ponto de apoio onde eu faço a conexão da tração para poder girar a máquina, ele é uma cremalheira. A partir de determinada potência, é muito difícil você ter uma cremalheira que suporte todo aquele torque em um ponto só de tração. Então, a recomendação mecânica seria o quê? Você dividir o ponto de tração da máquina em dois eixos. Daí, então, surgiu aí os moinhos de dupla motorização. Porém, essa demanda de versatilidade, ela vem fazendo com que, mesmo em potências inferiores, onde não seja necessário você ter dupla motorização, os fabricantes de máquina e os próprios clientes finais têm tendido a usar esse duplo eixo para poder você ter como, em caso de falha de um deles durante o processo, o outro conseguir manter a máquina em operação. Vou falar um pouco mais disso aqui na frente. Então, vamos lá. Quais são os principais benefícios da dupla motorização? Alcançar potências mais elevadas, que é o que a gente acabou de falar ali. Ok, então, tendo limitação na cremalheira, de moinho, num sistema de transmissão, de um britador ou uma máquina, né, de diminuição qualquer, você vai dividir isso em dois pontos de tração. Perfeito. Evitar a parada de máquina se o eixo falhar. Aí entra aquela questão de, independente da potência, de ser obrigatório ou não eu ter dois eixos para acionar a máquina, mas eu ter uma versatilidade ali, né, embutida no equipamento, né, um valor agregado a mais, de modo com que, ok, isso é muito crítico para minha planta. Então, não importa se é 3.000 HP, 4.000, e eu conseguisse acionar com motor só, mas eu vou colocar dois sistemas de eixo para garantir que, se um falhar, seja lá na cadeia do acionamento elétrico, ou seja mecanicamente ali, né, em quem está fazendo a propulsão, se um falhar, o outro consegue assumir e a máquina segue girando.
Redundância opcional entre os eixos. Por que opcional, pessoal? Veja bem, quando eu falo de moinho, principalmente, tenho 2 eixos acionando a máquina lá no moinho de determinada potência. Se aquela característica de moinho permite que eu consiga, com um eixo só, tocar 100% do torque que é necessário pela máquina, isso daí se caracteriza como uma redundância, ou seja, eu tenho 2 eixos e um só consegue aí fazer a função de 100% da demanda da máquina, assim como outros também. Isso é uma redundância. O simples fato de eu ter 2 eixos, mas eu não posso, em cada um dos eixos isoladamente, aplicar 100% do torque, isso não é uma redundância, é uma simples divisão de carga, nada mais, tá? Redundância é quando eu consigo ter todo o trabalho necessário sendo executado por um elemento ou pelo outro. Então, opcionalmente, isso daí é uma coisa viável, dependendo da necessidade do cliente, tá? Se for uma máquina que permita isso, se o cliente quiser especificar com um dobro da potência o pacote todo, para que um lado ou outro consiga fazer o trabalho em caso de falha, perfeito. E permite a manutenção de um eixo enquanto o outro aciona a máquina. Então, isso é uma coisa legal também. Um eixo parou, o outro continua tocando a máquina, mas você não vai precisar esperar determinado momento para parar tudo e reparar o eixo lá do lado tal que apresentou a falha. Enquanto o lado A está fazendo o trabalho, o lado B está sofrendo um reparo ali. Se você tiver até que fazer uma intervenção mecânica, algumas máquinas têm um sistema de acoplamento que garante segurança e permite a máquina estar em funcionamento, enquanto, por exemplo, você interage no redutor, no motor, na retirada do motor, e por aí vai, tá? Bom, falando agora do inversor que aciona esses caras aí. O MVW3000, ele é um inversor da WEG que tem um recurso, né, opcional de bypass do módulo de potência, que faz o chaveamento de tensão para o motor. Vamos falar um pouco das características elementares e mais para frente entrar um pouco mais nessa questão aí dessa versatilidade. Então, o MVW3000 é um inversor de tensão imposta, ou seja, ele é uma fonte de tensão para o motor, que isso é uma grande vantagem, pois quando a gente trabalha com um equipamento que é baseado, concebido como fonte de tensão, permite que nós trabalhemos com componentes internos com melhor eficiência e maior segurança, como, por exemplo, o transformador defasador de entrada. Tá? Transformador defasador, pessoal, ele além de reduzir drasticamente, a gente vai ver ali para frente, eu vou dar uns números bem simples, além dele reduzir drasticamente a emissão de harmônicos, ele consegue proteger o sistema do secundário do transformador até o final da linha, que seria o motor. Como? Através de uma isolação. Não existe contato físico entre o primário e os secundários, né, do transformador. Então, distúrbios da rede elétrica, tensão, corrente de modo comum, que pudessem vir via condutor, quando você disponibiliza no equipamento um transformador que faz essa isolação, você evita, simplesmente evita e protege mais a carga, o motor, o inversor, tudo que está do secundário para frente. Tá? Temos tensões de saída de 1.15 a 13.8 kV, 13.8 kV, corrente disponível de até 1.140 amperes no modelo de catálogo, tá, pessoal? Um modelo básico, mas através de paralelismo a gente consegue aumentar bem essa capacidade aí. Nós temos projetos consolidados que não foram ainda fabricados, fornecidos em função do projeto do cliente ter sido postergado, mas nós temos projetos assim da ordem de 30 mega para esse equipamento aqui, tá? Fazendo paralelismo dos módulos eletrônicos. E a tensão de entrada dele, lá no primário do transformador, pode ser de 380 a 13.8 kV. 380 volts é isso mesmo, tá? Pode ser em baixa tensão também. Temos um exemplo de um cliente que tem a planta de bombeamento dele, tá? Toda em média tensão. As bombas são em média tensão e nenhuma determinada parte do processo, que é onde ele faz a captação de água, existe um gerador. A alimentação dos inversores seria 80% do tempo através de gerador. E o gerador gerava em baixa tensão. Então, teria obrigação do inversor ser em baixa tensão? Não. A gente pode fornecer o equipamento em média tensão, sendo o primário do tráfego em baixa, não tem problema nenhum. Tá ok? Esse MVW3000, ele é um sistema completamente integrado, pessoal. O único elemento que é opcional nele é a proteção de entrada. O
cubículo de entrada pode ou não ser incluso, tá? Incorporado no painel do equipamento. Para determinadas faixas de potência, ele é com seccionador e fusível, para potências mais elevadas, com contator a vácuo e fusível, tá? Como na maioria dos casos, pela cultura, né, das plantas que nós temos aqui no mercado nacional, o cliente tem já um QD de média tensão, um cubículo de média tensão instalado separadamente, a gente acaba fornecendo um inversor somente dessa coluna aqui, que é o transformador, para frente, tá? Transformador, os módulos de potência e a coluna de controle, comando e controle. O inversor MVW3000, pessoal, para aplicações específicas, ele incorpora funções de CLP também, tá? Isso, inclusive, nos modelos mais simples, nós temos isso. No modelo padrão dele, você tem a disponibilidade disso. E para aplicações mais complexas, nós temos módulos de controle programável, CLP-VEG, que podem incorporar ali essa coluna de comando e controle para aplicações mais específicas. Aqui a gente tem uma visão de um exemplo, né, de um MVW3000 de portas abertas, onde na primeira coluna seria a proteção, né, o cubículozinho de proteção. Aqui o transformador defasador. Se vocês consultarem catálogos da WEG, podem ter imagens diferentes mostrando apenas as bobinas aqui, né, impregnadas do transformador e não mostrando essas conexões, mas tudo é de acordo com o projeto, né, pelo qual o drive foi concebido. Essas várias conexões aqui, que são os secundários, que vão alimentar essas várias células de potência, elas podem ter um acesso traseiro, isso depende do layout do cliente, né? Pode ter um acesso frontal, tudo isso depende do projeto e da exigência, né, do usuário, disponibilidade de sala elétrica e tal. Ele é refrigerado a ar, pessoal, tá? O melhor custo-benefício para esse tipo de equipamento é refrigeração a ar. A gente consegue isso com um tamanho bastante reduzido e utiliza exaustores cujo fluxo de ar ele tem uma reserva para que a gente consiga redundância, ou seja, na falha de um exaustor aqui em cada coluna, a gente consegue compensar isso daí através do aumento de vazão de exaustores instalados sobredimensionados, justamente para esse risco aí, para suprir a solução em caso tenha falha em um exaustor, tá? A unidade de controle aqui, células de potência, tá vendo aqui? Esse exemplo, ele tem 6 células por fase. Lá na frente, vamos falar rapidamente de uma continha básica para você chegar na tensão do motor em função do número de células. Esse daqui seria um drive para motor de 6.9 kV, 6.6, 6.9 kV. E a concepção, assim, a filosofia do MVW3000 é essa que aparece aí, tá? Ele é de uma topologia chamada de celular, né, de inversores de ponte H em cascata. O que é isso? Inversor de frequência, no seu conceito, pessoal, um inversor de frequência mais básico que existe, ele é composto do quê? Um retificador trifásico, está aqui, um banco de capacitores e uma ponte inversora de saída, a IGBT, tá? O que muda é que um inversorzinho basicão, padrão, ele tem uma saída trifásica para o motorzinho de indução trifásico. Esse daqui é um inversor que tem uma saída monofásica. Por quê? Ele precisa só de 2 pontos de saída para que essas conexões aqui, ó, de entrada e de saída, façam série com outras células como essa daqui, né? Que estão representadas resumidamente aqui em cima, ó. Então, cada retângulozinho desse aqui, que está desenhado aqui no canto direito superior, é um circuitinho desse que está na lupa aqui embaixo, tá? Então, nesse exemplo, ó, olha só, compreendendo que cada célula é um inversorzinho com saída de 690 volts, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 células, né, por fase. Multiplicando 4 por 690, vai se chegar no valor de 2 ponto alguma coisa kV, e esse valor multiplicado por raiz de 3, vocês estão vendo que o circuito está ligado em estrela aqui, né? Então, esse valor que a gente chega num braço aqui, numa fase aqui, é um valor de fase. Para chegar no valor de linha, o VW tem que multiplicar esse valor por 1.732. Se você multiplicar esse valor de 2 ponto alguma coisa kV por 1.732, vai chegar na tensão nominal do motor, tá? Bem, o que é importante chamar atenção também? O transformador defasador.
Transformador defasador do MVW3000, ele tem um primário que pode receber ali de 380 volts a 13.8 kV. Secundários, pessoal, quando a gente fala que o drive ele é para tensão de 1.15 a 13.8 de saída, entenda-se sempre que todos os secundários dele são em 690 volts para alimentar cada uma das células, respectivamente, e é a resultante dessa conta que vai dar aquela tensão para o motor. Essa quantidade de pulsos, né, que a gente chega nela assim, ó, por exemplo, aqui tem 4 células, cada uma delas é 6 pulsos. Por que 6? É um retificador trifásico, ó, tem 6 diodos. Então, cada célula é de 6 pulsos. A quantidade de pulsos desse exemplo que a gente está vendo é 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. Então, esse drive é de 24 pulsos. Qualquer inversor a partir de 18 pulsos, pessoal, já tem um nível de distorção harmônica baixíssimo, tá? E, além disso, a gente consegue otimizar isso fazendo um ajuste, uma otimização no defasamento do transformador. Isso daqui, se necessário para o cliente, é possível a gente fazer e entregar para ele um resultado em distorção harmônica muito menor ainda. Então, um drive de 18 pulsos, ele pode ter aí distorção harmônica equivalente a 36 pulsos, por exemplo. Tá? Um de 24 pulsos pode ter uma equivalência em distorção em número de pulsos maior ainda. Ok? Aqui a gente tem exemplos de forma de onda de tensão e corrente, tá? Gerado por um inversor MVW3000. O exemplo dessas formas de ondas aqui foram tiradas de medições de um drive para 2.3 kV, tá, pessoal? Um drive de 2.3 kV, ele usa só 2 células por fase. Ele seria um drive de 12 pulsos. E veja só que aqui do lado da rede de alimentação, a tensão, que é a linha vermelha, ela apresenta distorção, mas não muito crítico. A corrente está praticamente senoidal e a saída para o motor, observem aqui, ela está, assim, em nível de corrente, que é essa linha azul, você vê que ela está praticamente senoidal. Em tensão, é possível observar que a gente tem um pouquinho mais de picos aqui de chaveamento, tá? Mas que, mesmo assim, não é crítico do ponto de vista elétrico e do ponto de vista mecânico. Quando eu falo mecânico, é relativo aos picos de torque. Todo o chaveamento de tensão no motor, ele gera micropicos de torque ali que visivelmente às vezes é imperceptível, mas essa vibração ela pode deteriorar rolamentos, acoplamentos, a própria estrutura do motor e a estrutura da máquina, tá? Quando a gente fala de drives aí de 18, 24 ou mais pulsos, é praticamente zero essa emissão de ripple de torque e de distorções para o motor que possa danificar o equipamento. Então, a longevidade com o MVW3000 de todo o sistema é bastante elevada. E é fácil entender aqui, pessoal, que quanto maior for a tensão nominal do motor, menor é a distorção harmônica, tanto para a rede quanto para a saída, o próprio motor. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um número maior de células. Um drive para um motor de 13.8 kV, por exemplo, ele teria que usar 12 células por fase. Aí você multiplica 12 por 6, que é o número de pulsos de cada célula, vai dar 72 pulsos elétricos, ou seja, isso é praticamente uma senoide pura, e se eu fizer uma otimização da defasagem do tráfego, eu consigo melhorar isso ainda mais. Tá? Sobre o bypass, que a gente falou lá atrás, o MVW3000 ele tem esse opcional de ser fornecido com bypass de 2 formas. Eu posso ter o bypass incorporado nas células, na quantidade padrão que o equipamento precisa para fornecer a tensão do motor. Então, para o motor 416 kV, um exemplo, ele precisa de 4 células por fase. Eu forneço o drive com 4 células por fase, porém com contator de bypass. Coisa que no produto padrão, se o cliente não pedir, não vai. Mas se for uma aplicação crítica, ele precisar de continuidade de operação em caso de falha, isso é recomendado, né? Por mais que o equipamento tenha um ITBF muito elevado, que eu vou falar ali adiante, isso é uma coisa que, sei lá, mesmo que vá parar o drive daqui a 12, 15, 20 anos, lá na frente, quando parar, você vai ter esse bypass disponível para funcionar mais outro período. E esse bypass, ele permite que, falhou uma célula, essa célula, como ela está em série com as demais, para que você consiga manter o sistema em funcionamento, o contator precisa fechar no lugar dela, jampeando ela, para que o circuito fique fechado e continue chegando energia no motor. Só que eu perdi tensão, eu perdi a tensão de uma célula aqui.
Nesse exemplo aqui, ó, se eu perder uma célula, eu estou perdendo 1/4 da tensão. Então, eu estou perdendo 25% de potência em uma fase. As outras fases que estão completas vão ter que receber isso daí, essa energia, vão compensar isso daí eletronicamente, tá? Para poder gerar o mesmo nível de tensão para o motor que a fase onde eu perdi uma célula. Aí o motor seguiria funcionando com perda de potência, tá? E se for uma aplicação onde o cara não pode, de forma nenhuma, ter perda de potência, tem que seguir com potência nominal. Tem uma outra forma, que é fornecer o inversor com uma célula adicional por fase. Tá vendo? Aqui em cima, ó, amarelinho, células redundantes. Então, falhou uma célula, aquela célula sai do circuito, fecha o contator de bypass e entra a célula redundante e o processo continua. Continua sem perda de potência. E essa comutação é automática, pessoal. O tempo em que isso acontece é um tempo que é desprezível para o processo. O ideal que a gente busca é que a máquina, o processo, não sinta essa transição. Então, uma vez que uma célula entrou em falha, ela sai do circuito, automaticamente é praticamente o tempo da comutação do contator, para poder fechar o circuito onde ela falhou e entrar uma célula redundante, por exemplo. Tá ok? Aqui a gente tem no detalhe um exemplo de célula vista pelo lado traseiro. Está aqui a célulazinha aqui embaixo, e aqui no detalhe ampliado, a gente mostra o sistema de garras dela. Isso daqui permite que a conexão, tanto inserção quanto extração, não utilize ferramenta alguma, tá? Isso daí suporta vibração, inclinações. A gente tem isso instalado em plataformas petrolíferas, sofrendo tanto com a criticidade do ângulo, né, como a oscilação, né, que você pega um mar com uma tempestade e oscila muito. E essas gavetas não podem soltar, pessoal, tá? Toda a parte eletrônica de controle é feita por fibra ótica, tá? Falando aí de um exemplo de manuseio da célula, que é fácil, rápido, é seguro. E nós temos 2 tamanhos, basicamente, de célula. É bem prático isso para o cliente, tá? O cliente geralmente prefere fazer o manuseio com as próprias mãos. E para as células mais pesadas, tanto para as mais pesadas quanto as mais leves, nós disponibilizamos um carrinho de extração que garante 100% de segurança, ergonomia, tá? De acordo com normas regulamentadoras aí para o usuário. Sobre o MTBF, pessoal, que eu tinha falado lá atrás, a WEG, ela desenha, ela faz a concepção, ela faz o projeto básico, projeto detalhado, ela faz toda a engenharia dos seus produtos, tá? Ela fabrica também tudo que podemos fabricar no mercado nacional para poder montar esses produtos. A gente só traz de fora o que não existe, o que não é possível consumir, comprar aqui no mercado nacional, como, por exemplo, semicondutores, né? Nós sabemos que é uma deficiência do Brasil nisso, então a gente traz isso aí do mercado internacional. Mas tudo, inclusive capacitores, nós fabricamos para os nossos inversores. E além de todos os equipamentos, os componentes que são de primeira linha que a WEG utiliza para compor nossos produtos, a gente tem aqui os capacitores de filme plástico. Por que a gente chama atenção disso, pessoal? O inversor de frequência, ele pode apresentar falha por diversos motivos, tá? E muitas vezes isso é em função do capacitor. Um capacitor, por exemplo, como está escrito na última linha aqui embaixo, ele pode até danificar componentes vizinhos. Às vezes você tem um drive que queimou IGBT, queimou um outro componente de potência lá, em função de um capacitor que não está funcionando bem. Então, assim, por que capacitor de filme plástico, pessoal? Diferentemente dos eletrolíticos, que é o que nós conhecemos das antiguidades remotas e que, infelizmente, ainda é muito usado no mercado, o capacitor de filme plástico ele tem uma longevidade maior, ele tem uma precisão maior na sua capacitância, ou seja, ele não sofre perda relevante da sua capacitância ao longo do tempo de uso. Ele tem uma elasticidade superior, ou seja, ele é mais dinâmico, ele consegue sofrer variações mais bruscas e constantes de carga e descarga sem se danificar, e por todos esses motivos, ele tem um MTBF superior a 15 anos, tanto é que ele é usado aí sistemas de satélite, na área militar, área médica, área espacial, e a gente usa também nos inversores nossos WEG MVW01,
que não é o foco dessa apresentação, o MVW 3000, tá ok? Bom, o MVW 3000 ele tem uma IHM totalmente intuitiva, com acesso em tempo real a todos os parâmetros, formas de gráficos configuráveis de acordo com o que o usuário gosta de ver e da forma que ele gosta, tá? Colorida, totalmente touchscreen, não tem botão. Essas IHMs, pessoal, elas, vou mostrar no slide seguinte, elas levam também todas as telas respectivas a funções especiais do equipamento. A gente está falando aqui de equipamento para aplicação pesada em mineração. Moinho, principalmente, tem algumas funções específicas. E tudo isso a gente consegue acessar de forma inteligente pela IHM, tá? Aqui temos alguns exemplos. Então, isso daqui é um exemplo de uma tela, de um fornecimento qualquer que houve, de um moinho, tá? Onde algumas funções para esse moinho foram necessárias e foram implementadas no sistema de controle do drive, no CLP do drive, que se comunica com essa IHM. Então, falando bem rapidamente aqui, por exemplo, partida de carga congelada. É comum, pessoal, em moinhos, nós termos o congelamento do minério lá dentro, né? Esse é o termo que se usa. Mas é basicamente o quê? O minério que está lá dentro, que era para ser uma mistura de pó e pedra, virar uma pedra única, né? E se você colocar um moinho para girar com uma pedra lá dentro, que está acumulada na parte inferior dele, na hora que ele começa a girar e aquele peso chega aqui na horizontal, se aquilo desaba lá para baixo, você pode perder a máquina, né? Você destrói o moinho. Então, nós temos um sistema para isso, que eu vou mostrar um exemplo rápido ali na frente. Giro lento, que é muito usado em manutenção, tá? O giro lento é como o próprio nome diz, para você permitir que o operador vá lá e dê um jogue na máquina para poder mudar o moinho numa direção ou em outra e chegar num determinado ponto exato para uma manutenção. Passo de avanço, isso é muito comum quando você, por exemplo, uma máquina cilíndrica, é comum ela ter vários parafusos, vários pontos de fixação, né, ao seu redor. Então, eles estão todos equidistantes. Se você quiser ganhar tempo de manutenção e quiser que a máquina fique sempre girando e parando constantemente de forma automática, você pode ajustar esse tempo para que isso aconteça de forma automática e nessas paradas o elemento, né, o técnico que está fazendo a manutenção e intervenção consiga ir num ponto do moinho e fazer o que ele precisa, né? E isso automaticamente, se a máquina parar. Posicionamento, para você sempre ter um ponto de parada exato do moinho, por algum motivo, e que diz respeito ao processo do cliente. E divisão de carga, né? Para moinhos grandes, que é obrigado, e para moinhos mesmo que não sejam grandes, e que entrem naquele quesito que eu comentei, que é a busca do cliente pela versatilidade e garantia de que ele vai ter menos parada de máquina, mais produtividade, né? Mais disponibilidade de processo, que é ter a dupla motorização mesmo, e potências menores. Todo esse controle de divisão de carga também requer um software, tá, pessoal? Para poder definir o motor mestre, o escravo. Se um falhar, o outro assume como mestre, vice-versa. Tem toda uma lógica por trás disso. Falando do exemplo da carga congelada, tá aqui, ó. Carga congelada aqui embaixo. Quando você parte o moinho e começa a girar, se a carga não tivesse congelada, o torque que um conjunto, motor e inversor perceberia, teria um determinado padrão. Se a carga estiver congelada, pessoal, e ela começar a atingir um ângulo lateral aqui, o drive vai sentir um sobretorque. Se ele sentir esse sobretorque, o que eu vou fazer? Ele detectou isso, ele para, inverte o sentido de giro e vai até o outro lado. E ele fica nessa sequência, né, girando o moinho no sentido horário e anti-horário, sem completar 360 graus, só o suficiente para a carga atingir um ponto onde ela vá quebrando e caindo aos poucos, de volta no fundo, tá? Mas sem atingir um ângulo muito alto, onde cai uma pedra muito grande aqui no fundo do moinho e danifique ele. Aqui mais um outro exemplo do sistema, né, que é implementado no inversor, que é sobre a produtividade. Cada tipo de moinho, junto com cada densidade de minério que ele vai estar cominuindo, ele tem toda uma receita de velocidade, né, em que ele vai poder operar em relação a esse ponto aqui, ó. O objetivo do usuário é sempre ter um ponto de melhor produtividade. Nesse exemplo aqui, ó, esse ângulo de 45 graus
é o ângulo de impacto do moinho que está girando. Imagine isso daqui girando. Aí, conforme o material chega aqui em cima e cai, esse ponto de queda, esse ponto de impacto de 45 graus aqui, ele é o ponto de maior impacto, o que causa maior destruição ali, né? Que é o objetivo do moinho. Então, isso seria a máxima produtividade. Eu não vou poder usar isso sempre. Dependendo da densidade do material, eu vou ter que trabalhar, às vezes, com velocidade inferior e ir adaptando até chegar nesse ponto conforme o material vai ficando menos denso, menos irregular, tá? E sempre, tudo isso limitado a um controle de torque aqui, pessoal, para poder não ter dano de cremalheira, do moinho e todos os demais elementos, tá? A WEG, pessoal, fornece desde o cubículo até o motor. Ela entrega a solução elétrica completa para o cliente. Em todos os testes também são completos, podem ser completos, principalmente quando o cliente compra o pacote completo, desde o cubículo de proteção até o motor, tá? Aqui a gente tem um exemplo de alguns testes, algumas áreas de testes na fábrica. Então, a gente tem, só no laboratório da WEG Automação, 3 dinamômetros controlados eletronicamente. E conforme estava escrito no slide anterior, esses drives alimentam motores. E esses motores, eles têm uma carga mecânica real, que é imposta por esses dinamômetros aí, tá? Esses drives, eles não são testados com carga resistiva, nem indutiva estática, é motor de verdade. A gente aplica carga nominal, sobrecarga, tá? Com acompanhamento ou não do cliente, quando o cliente não acompanha presencialmente, pode ser remotamente. Aqui mais algumas imagens de inversores sendo testados, né? 100% dos drives são testados. Não existe um drive que seja fornecido pela WEG e não seja testado, tá, pessoal? E muito interessante, aplicações específicas, como os exemplos que a gente acabou de falar, que tenham condições de operação especiais, são testadas também. A gente consegue implementar qualquer curva de carga no equipamento que esteja sendo testado, tá? Aqui é o laboratório da WEG Energia. A gente, quando tem inversores acionando motores em fornecimento para clientes, cuja potência seja muito elevada, superior a 10 mega e até 20 mega ou mais, nós levamos para esse laboratório para fazer os testes. Vejam aqui que a gente tem um inversor aqui embaixo, ó, muito grande. Esse drive tem aproximadamente 20 metros de extensão e ele tem portas de acesso pelos dois lados, tanto frontal quanto posterior. Esse foi um fornecimento para a África do Sul, para a área de mineração também. Olha o tamanho dos motores aqui, as crianças, ó, parece 2 torres gêmeas, tá vendo? É coisa bem grande. E a gente testa isso com carga, aplica sobrecarga, tá, pessoal? Tá vendo essa sala de controle? Nessa sala de controle, o cliente pode acompanhar toda a carga que está sendo aplicada no inversor, a lógica do teste, e lá em campo pode fazer a medição também com os instrumentos de medidas elétricas, né? Aqui embaixo eu tenho um outro exemplo de drive bem grande também sendo testado. E para finalizar, espero que não tenha passado muito tempo, nós temos vários cases de aplicação de inversor MVW3000 para aplicação pesada em mineração no Brasil e no mundo. E a gente destaca esse, que é no Brasil, é uma mina de cobre, tá? Que fica na Bahia. Esse drive, esse MVW3000, aciona um motor de 5.000 HP, em 4.16 kV. E o mais interessante dessa aplicação é o regime de sobrecarga e a inteligência que o drive tem que ter para poder atendê-la. Por quê? Esse tipo de moinho aqui, que tem um eixo vertical de 20 metros, pelo menos, pessoal, ele opera com a terra, com minério de cobre, água, e esse material é muito denso. Na partida dele, ele leva mais de 3 minutos para partir e a sobrecarga chega a quase 4 vezes a corrente nominal do drive, durante o processo de partida. Então, a gente teve que dimensionar um inversor específico para esse regime crítico, porém, toda a forma de proteção do motor da partida não se aplica para quando a máquina está em regime, nesse caso aqui. Então, os algoritmos de proteção do motor para a situação de regime em relação ao momento de partida são completamente diferentes. A gente teve que desenvolver um drive com algoritmo para uma situação de partida e um algoritmo padrão para proteger o motor enquanto regime. Tá ok? Isso daí opera 24 horas por dia, todos os dias, o ano inteiro. Tem as paradas de máquinas programadas para as manutenções preventivas, mas é um regime contínuo, bem tenso, tá? E para maiores detalhes, eu fico à disposição. Eu me chamo Alexandre Deretti, né? Eu trabalho na WEG Energia, sou analista de vendas de motores do mercado nacional do Grupo WEG. E dando continuidade, então, nas soluções WEG para acionamento de carga pesada nos moinhos,
A ideia é dar uma passada geral nos motores de indução trifásico, fabricados pela WEG Energia, que vão desde a linha HGF até a linha M-Mine, tá? Como o Rodrigo já passou no início, né, só para reforçar aqui, a WEG Energia ela tem hoje motores, né, soluções que abrangem toda a parte do processo de mineração, né, que vai desde a extração até a parte de logística, como por exemplo aqui os viradores de vagão, tá? Então, iniciando aqui, né, a conversa sobre os motores, tá? Eu vou iniciar pela linha HGF, né, a linha High Performance. São motores aí com potência de até mais ou menos 3.000 kW, a linha aletada da WEG Energia, tá? São motores com a carcaça até 630, são carcaça fundida, tá? Então, o meu limite hoje para esse tipo de motor aqui é a carcaça 630, 11 kV, 12 polos, 50 60 Hz, tá? Ele pode ser motor vertical ou horizontal, e aqui embaixo vale reforçar que alguma característica fora a essa de catálogo aqui, a gente consegue trazer para dentro da WEG e avaliar conforme a necessidade do cliente, tá? Muitos clientes nos ligam hoje na WEG perguntando, tá, Alexandre, mas o que quer dizer essa linha HGF, o que quer dizer esse G, esse F? Aqui eu trouxe uma ilustração para vocês verem que a linha H, né, a letra H, ela é referente à linha do motor, que é a linha High Performance, né? O G quer dizer que ele é um rotor gaiola, tá? Para esse tipo de máquina aqui, eu não tenho ele de anel, somente gaiola, tá? A letra F é o sistema de ventilação, ele é um motor fechado, tá? Aletado fechado. O próximo aqui, a descrição numeral aqui, é o tamanho da carcaça, que ele pode ser da carcaça 315 até 630, ou seja, a minha altura do centro de eixo até a base do motor, nesse caso aqui, é 630 milímetros, tá? E a letra H é referente à furação dos pés, tá? Algumas características desse tipo de motor aqui, ele pode ser projetado para partida direta ou partida conversor de frequência. Ele é de ferro fundido, né, a sua carcaça resistente à corrosão. Ele tem como acessório também uma carenagem, você pode acoplar esse motor. Tá? Essa carenagem aqui, ela é muito utilizada na linha de mineração, porque ela, inclusive, evita o acúmulo do pó de minério em cima das aletas aqui, porque acumulando pó, né, você vai ter uma redução significativa na troca de calor, né, ocorrendo o aquecimento do motor. Esse motor aqui vai ser sempre fechado, tá? Não tem opção dele em aberto. Rotor de alumínio, latão ou cobre. Os mancais podem ser de bucha ou rolamento, tá? Aqui, mostrando para vocês aí o exemplo de como pode ser a refrigeração do motor. Nós temos ele, obviamente, motor fechado, né? O IC411, ou seja, ele é autoventilado. Você tem aqui um ventilador na ponta traseira do motor, onde ele puxa o ar externo e direciona ele sobre as aletas, né? O ar interno circula no motor. E para aplicações onde você tem variação de rotação, onde o motor não consegue se autoventilar, exemplo, em baixas rotações ou aplicações muito severas, você tem a opção do IC416. Você tem esse motor auxiliar aqui, onde ele toca, né, a ventoinha, o ventilador, e ele faz a parte da ventilação. Então o motor pode operar uma rotação bem baixa, que esse cara aqui ele fica responsável pela refrigeração do motor, tá? Então, para essa configuração de motor aqui, nós temos duas opções, IC411 ou IC416. Trouxe aqui para vocês dar uma olhada, né, algumas aplicações desse tipo de motor, né, exemplo em correia transportadora, compressor, ventilador e bombas. Tá? Aqui nós temos aplicações em correias transportadoras, tá? Então, aqui inclusive tem até com ventilação forçada. Tá? Agora aqui, uma outra linha de motores da WEG Energia é a nossa linha W60. Aqui nós já partimos para motores com trocador de calor, no caso o IC611, tá? Como por exemplo o Arar, com potência até 16 megawatts, carcaça de 450 a 1000, tensão até 13.8, 2 ou 12 polos, 50 60 Hz, tá? Hoje nós temos também esse motor aqui na configuração vertical, tá? Nós estamos aí finalizando os projetos. Refrigeração ele pode ser motor aberto, fechado, arar ou fechado ar-água. São informações de catálogo, tá? Qualquer informação fora isso, traga para nós, a gente pode avaliar com a engenharia e ver se é possível também atender conforme necessidade, tá? Aqui mais algumas características desse tipo de motor.
Ele também pode ser partida direta com inversor de frequência, tá? Um ponto que eu acho bacana reforçar aqui é esse cara aqui, ó, aumento da taxa de densidade de potência, ou seja, você tem maior potência por peso, então eu consigo tirar mais potência numa menor carcaça. Então, aqui até exemplifica aí de uma forma que ficaria um motor concorrente com o motor VEG para essa linha de motores, tá? Aqui exemplificando, né, motor explodido, esse motor aqui ele pode ser configurado no motor autoventilado aberto, ou seja, o ar interno tem contato com o ar externo, né, o que impede a entrada de partículas seria alguns filtros, né, mantas. Nós temos a opção do motor ar-ar IC611, como é esse cara aqui que está com vista em corte, onde o ar interno ele circula por entre esses tubos aqui e o ar externo ele é puxado pelo ventilador, direcionado por essa defletura de ar aqui, e ele passa por dentro dos tubos, ou seja, o ar interno não tem contato com o ar externo, tá? E também o IC81W, que seria uma configuração similar a essa aqui, porém ar-água, né? O ar interno não tem contato com o ar externo, e o que refrigera o motor seriam os radiadores. Inclusive, também teria opções do IC666, que seria a ventilação forçada, né, e o IC86W, que seria o ar-água com ventilação forçada. Tá? Aqui também mais alguns exemplos de aplicação desse tipo de motor. Né? Aqui nós temos aqui o IC666, como vocês podem verificar aqui, ele é um motor ar-ar com a ventilação forçada, né, no que auxilia, né, a troca térmica do motor. O motor também é muito aplicado em compressores, ventiladores e corretransportadoras. Tá? Trazendo agora aqui, né, a solução aí, eu chamo uma solução, ela foi projetada, né, para aplicação em mineração, que é uma aplicação aí bastante ambientes agressivos, né, a gente chama de linha mining, né, são motores tanto de gaiola quanto de anel, né, com potência de aí até 50 megawatts, carcaças até 1.800, tensão até 13.8 kV. Ele pode ser de 2 a 14 polos no gaiola ou 4 a 14 no motor de anel, que é esse cara aqui de baixo, 50 e 60 Hz. E aqui mais uma vez, tá, são informações de catálogo, tá? Qualquer necessidade fora, né, o que a gente apresenta aqui, traga para a VEG consegue avaliar e apresentar para o cliente aí uma solução bem bacana, tá? Esse caso também, muitos clientes nos ligam e perguntam o que significa cada letra, né, do modelo. Então, aqui, a letra M seria a linha master, né? O G seria gaiola ou de anel, tá? Nós temos a opção do MAF, como por exemplo aqui, daí seria o motor de anel, né? E a terceira letra aqui é o sistema de refrigeração. Nesse caso aqui, ele é um ar-ar, né, autoventilado. Teria o W, que seria um ar-água, teria a letra I, né, que seria um ar-ar com uma ventilação forçada, né, e por aí vai. O 900, nesse caso aqui, seria o tamanho da carcaça, né, mais uma vez aqui, só para reforçar, a altura do centro de eixo até a base do motor, tá? E a letra A seria a furação dos pés, tá? Então, basicamente, isso, desse, né, amarrado aqui todo, que vem aí a nossa sigla dos motores, tá? Algumas características desse tipo de motor aqui, né? Ele também, para os motores gaiola, ele é compatível com partida direta ou com inversor de frequência, tá? Nós temos a opção aqui de carcaças de fundida ou chapa de aço. O que é bacana nesse modelo aqui, que eu gosto de reforçar muito para os clientes, é que nós temos uma grande flexibilidade de projeto, tá? Ou seja, o cliente hoje tem na planta um motor de fabricante X, né? E ele precisa que a VEG faça aí um motor atualizado, um motor similar ao aplicado, né? Tanto elétrica quanto mecanicamente falando. O cliente nos manda, né, os documentos desse motor hoje aplicado, e a VEG, através desse modelo aqui, ela consegue aí praticamente fazer uma máquina intercambiável em sua totalidade, desde furação dos pés, né, a altura do centro de eixo, a distância da caixa de ligação e por aí vai, tá? Então, esse modelo aqui ele tem uma grande flexibilidade para isso, tá? Então, eu gosto de reforçar isso porque muitos clientes hoje não sabem, né, que tem essa opção. Então, vale aí
o reforço dessa informação, tá? Algumas características desse tipo de motor aqui, né? Ele foi projetado para aplicações industriais, né? O que garante alta eficiência e confiabilidade, mesmo em condições severas de operação. Motor de anel, ele reduz a corrente de partida com alto torque de partida. Você tem um controle do tempo de aceleração. É uma máquina aí que ela é muito bem aplicada para ambientes agressivos, né? A gente sabe que hoje o ambiente de mineração é um ambiente bastante agressivo, desde partículas, né, no ar e por aí, né? E você também tem o porta-escovas fixo ou levantável, tá? Aqui mostrando para vocês aí, né, a WEG ela atualizou recentemente o sistema de levantamento de escovas, né? E o cliente perguntou, mas por que eu opto hoje pelo levantamento de escovas? A gente sabe que hoje, né, o pó de escovas ele é bastante agressivo para bobinagem do motor, né? Então, mesmo você tendo aí um compartimento separado do motor, esse pó, quando ele fica impregnado na parte da bobinagem do motor, tem uma redução drástica na isolação do motor, né? Se o cliente ele não se atentar a esse detalhe e deixar a máquina operando por muito tempo, essa baixa isolação ela pode ocasionar um dano severo na bobinagem do motor, né? Então, aí você tem, com esse tipo né, de aplicação, você evita o desgaste constante e prematuro das escovas e anéis coletores, né? Então, com esse desgaste, com essa redução do desgaste, você tem a redução do pó de escovas, você tem uma redução nas paradas de manutenção para troca das escovas, e como eu já comentei, né, você evita o acúmulo do pó dessas escovas, mantendo o nível aí de isolação do motor em níveis aceitáveis, né? Mostrando para vocês aqui uma visão explodida de como seria esse porta-escovas, né? Nós tivemos aí uma redução de mais ou menos 33% de peças em relação ao porta-escovas anterior da WEG. Como vocês podem notar aqui, nós temos uma janela basculante que ela contempla aqui toda a parte traseira do motor, onde você consegue abrir e você consegue extrair toda a parte do levantamento de escovas, desde das alavancas, braços móveis, a bucha de curto-circuito até o êmbolo do levantamento, tá? Aqui, só para reforçar, como é fácil a manutenção desse tipo de porta-escovas. Você tem ali três etapas, você tem 3 parafusos, onde você vai ter a fixação de todo o conjunto, e você fazendo aí a remoção desses parafusos, você consegue remover toda a parte do levantamento de escovas, tá? Desde do anel coletor, dos braços móveis, a bucha de curto. E aqui também vale reforçar que depende a máquina, né, o projeto, a potência, você tem apenas um lado de braço, tá? Você não teria 2 lados, você teria somente o lado que fica voltado lá para a janela de inspeção, tá? Então você consegue aí ter uma redução maior em quantidade de peças móveis e que se desgastam com o tempo, né? Aqui só uma informação sobre a confiabilidade desse levantamento de escovas aqui. Você tem até um grau de proteção de IP66, a manutenção reduzida desse conjunto, você tem um fácil acesso, né, às escovas através dessa janela, dessa porta basculante, dessa janela de acrílico de inspeção lateral, né? Você tem o levantamento, ele é através desse redutor aqui, e ele foi projetado de forma que o motor auxiliar aqui desse levantamento ele opere praticamente a vazio, tá? Então você tem uma vida bastante longa desse motor secundário aqui, tá? E você tem também, que eu vou explicar no próximo slide, a parte da lógica do levantamento já integrada ao motor. Os anéis coletores de aço inox. Então, só reforçando aqui, tá? Hoje a WEG ela trouxe para si, né, a parte do projeto, né, a parte da lógica do levantamento de escovas. Então, a WEG, quando ela faz a fabricação do motor, ela testa, né, todos os motores são testados, né, e com isso a gente também consegue calibrar toda a parte de levantamento do porta-escovas. Antigamente eram feitos através de contato de fim de curso, né, contato mecânico, e hoje são sensores indutivos, né? Então você também tem essa redução aí de peças mecânicas nessa parte, tá? O cliente ele não tem acesso à lógica do sistema, tá? Como a WEG ela faz toda a parte de calibração, a WEG ela
ela cuida dessa parte, ela evita que a máquina saia da VEG com alguma anomalia nessa parte de levantamento. Então, o cliente ele tem acesso, sim, ao sistema, né, ao status do sistema, porém ele não consegue mais fazer, não consegue mexer, né, não consegue adequar, alterar algum parâmetro já feito pela VEG. Então aqui só para exemplificar, hoje, né, como já informado anteriormente, a VEG ela tem no motor esse painel de acionamento aqui, tá? Ele já vai integrado ao motor da linha Mine, tá? Ele é totalmente integrado ao sistema do cliente, tá? Então hoje o cliente tem na planta um sistema já de controle, nós conseguimos fazer com que essa máquina ela interaja, né, com o sistema do cliente, onde o cliente ele deve trazer para dentro da máquina, para dentro do painel de controle, 2 sinais de entrada, o status do disjuntor e o status de chave de curto do reostato, e também 3 saídas, né, que seria pronto para a partida concluída e bem-sucedida. Então, isso aqui são 5 sinais obrigatórios que o cliente terá, né, de trazer para o nosso painel aqui. E também mais 5 sinais opcionais, né, que seriam um comando externo para levantar e baixar escovas, um registro de falhas e também o indicador de escovas levantadas ou não, tá? Então agora aqui falando um pouco aí do porta-escovas fixo, tá? Que também tem essa opção de motores, tá? Aqui eu só trouxe uma vista explodida, ele é um sistema bem mais enxuto, já que você não tem o levantamento de escovas, tá? Ele é bem menos usual que o levantamento, devido ao desgaste de escovas, então hoje o cliente já tem procurado muito a opção com levantamento de escovas, tá? Vale lembrar que se o cliente, na hora da aquisição do motor, ele compra um motor com levantamento de escovas, você não pode operar o motor com escovas abaixadas o tempo todo, tá? Porque o projeto dele não suporta uma corrente 100% nos anéis coletores, uma corrente 100% nas escovas. Então, o cliente, quando faz a compra do motor com levantamento, ele é obrigado, né, a operar com levantamento. E se o cliente ele deseja, né, a compra do motor que ele possa operar hora levantado, hora abaixado, é um sistema híbrido. Então, aí a VEG ela faz o projeto inclusive com esse trocador de calor, né, sobre o sistema de porta-escovas, onde o cliente tem a opção do levantamento e também com escovas abaixadas, tá? Aqui mais algumas informações sobre o porta-escovas fixo, o compartimento é IP66, você tem a troca térmica somente para esse conjunto, né, para evitar aí um aquecimento do sistema, você tem filtro de ar para evitar que o pó fica acumulado aqui no compartimento, que baixa a isolação dos anéis coletores ou que vá para dentro do motor. Você tem um tempo de vida prolongado, porque você faz um sistema mais parudo, um sistema mais avantajado para aguentar, né, toda a corrente que circula pelo sistema. Anéis coletores em aço inox, e você também tem um fácil acesso aí ao sistema, pela janela de inspeção ou por essa tampa traseira, tá? Aqui só para exemplificar para vocês, né, a refrigeração do motor da linha M. Nós temos aí a refrigeração desde o motor fechado até o aberto. No caso do IC611 ou IC666, você tem um sistema fechado, né, onde o ar externo não tem contato com o ar interno. Então a gente pode notar que o ar interno ele circula, ele faz esse movimento através dos ventiladores internos, né, onde o ar circula por entre os tubos do trocador de calor. Então você vê que ele sai quente, ele retorna frio, né? E o ar externo, o ventilador externo, que é esse cara aqui, ele puxa, né, pela defletora de ar, ele direciona o ar externo por dentro dos tubos, né? Aí o tubo pode ser de aço inox, pode ser aço galvanizado, pode ser de alumínio, depende do projeto, né? Então é feito esse trajeto aqui. Para casos onde tem uma redução de ruído, é colocado mais uma defletora de ar na parte superior para reduzir mais o nível de ruído. Você tem também a opção do ar-água, né, que ele pode ser o IC81W ou 86W quando é uma ventilação forçada. A lógica é praticamente igual ao do motor ar-ar, porém com o radiador, né? Você tem a troca térmica é feita através da água que circula pelo radiador. O ar interno ele não tem contato com o ar externo também. Ele é feito esse movimento aqui pelos ventiladores internos, então você pode notar que o ar ele sai quente, passa pelo radiador e retorna frio.
né? E o motor aberto, o autoventilado, então esse motor aqui você tem o ar externo tem contato com o ar interno, né? Então você tem apenas aí um filtro para evitar que alguns corpos externos, impurezas entrem dentro do motor, mas você não tem o motor fechado. Então esses motores aqui eles podem ser IP55, IP65, IP66. Esse motor aqui geralmente ele é IP24, IP21, tá? Aqui alguns exemplos, né, dos motores da linha M aplicados, né? Aqui nós temos 2 motores verticais aplicados no Vertimil, aqui o motor da linha M horizontal no moinho de bolas, e aqui mais uma opção também, né, mais uma aplicação no moinho de bolas. Falando agora um pouco sobre os motores síncronos, né, são motores aí que a WEG Energia também ela fabrica, né, aqui em Jaraguá do Sul. São potências aí até 110 megawatts, carcaça até 1.800. Ele pode ser motor aberto IP23 até motores fechados IP65 e com rotações de 3.600 a 150 RPM. Aqui também só para reforçar a nomenclatura desse tipo de motor. Então, a letra S significa que são máquinas síncronas, são máquinas engenheiradas, né? A segunda letra do modelo quer dizer que são motores com escovas, né? A parte de estação com escovas, ou brushless, que são sem escovas. A terceira nomenclatura aqui, a letra W, quer dizer que ele é um ar-água, nesse caso aqui. E o numeral é o tamanho da carcaça, nesse caso aqui 1250. Nós temos carcaça 355 até carcaça 3150. Vantagem desse tipo de motor hoje para o cliente, né, são motores com alto rendimento, né? Você tem a opção de operar como compensador síncrono, onde você tem a correção do fator de potência na instalação do cliente. Vantagens operacionais, você consegue manter a rotação do motor mesmo com variações bruscas da carga. Você tem alto torque de partida e também algumas características especiais de partida, né, conforme a necessidade do cliente, que a gente traz para dentro de casa e pode avaliar. Tá? E aqui só também um exemplo de aplicações para vocês no moinho, né, nos moinhos de bola, compressores, ventiladores, só para exemplificar aqui algumas aplicações. Tá? Então, era isso, tá, que eu tinha para falar sobre foi um breve aí, introdução aos motores hoje da WEG Energia. Eu agradeço a atenção de todos. Estou deixando aqui o contato do Rodrigo Paixão, né, já que ele falou no início, e o meu. Caso tenham aí qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês podem nos procurar e entrar em contato.